Hoje, a gente vai fundo em um livro que é um verdadeiro clássico, um que muda o jeito de enxergar o mercado. Trading in the Zone, do Mark Douglas. A grande sacada dele é a seguinte: dominar a própria psicologia é muito mais importante do que qualquer sistema de análise de mercado. E para a gente entender o porquê disso, vamos começar com um número que, olha, assusta a maioria das pessoas. Para começar, tá aí um número que realmente impacta: 95%. Essa é a famosa estatística da porcentagem de traders que perdem dinheiro e, no fim das contas, acabam desistindo. É uma taxa de fracasso altíssima, que já mostra de cara o problemão que o Douglas se propôs a resolver. E isso leva a gente para a grande questão, né? Pessoas que têm sucesso em várias outras profissões, que são disciplinadas, inteligentes, entram no mercado e de repente falham. Por quê? Existe um paradoxo aí que não dá para explicar só com faltou conhecimento técnico. É mais fundo que isso. Então, é sobre esse paradoxo que a gente vai conversar agora. A razão para essa falha em massa não é o que a maioria pensa. Não se trata de achar um indicador secreto ou a estratégia perfeita. O problema, na verdade, está muito mais perto do que se imagina. Está dentro da nossa própria mente. A jornada de quem está começando é quase sempre a mesma. A busca pelo santo grau. Aquela crença de que existe uma fórmula mágica, sabe? Um conjunto de regras que, se a pessoa seguir direitinho, vai prever o futuro e garantir os lucros. O foco está todo em fatores externos, numa tentativa de controlar o que é, por natureza, incontrolável. E essa busca leva a gente direto para os dois pilares tradicionais da análise de mercado. Só que, como o Mark Douglas argumenta, essas ferramentas, apesar de serem úteis, são uma solução incompleta. Elas podem, inclusive, fazer a gente procurar as respostas no lugar errado. De um lado, tem a análise fundamentalista, que olha para a saúde da economia das empresas. Do outro, a análise técnica, que busca padrões nos gráficos. O que as duas têm em comum, elas tentam prever o futuro e, principalmente, dão uma ilusória sensação de controle. E aqui está o pulo do gato. Mesmo com a melhor análise do mundo, a maioria das pessoas não consegue transformar esse conhecimento em lucro consistente. Existe um abismo gigante entre o que a análise diz para fazer e a capacidade de fato, executar as operações sem erro, com disciplina. Isso leva a gente para uma virada de chave radical. Se o problema não está na análise do mercado, então onde é que ele está? A resposta do Douglas é que o verdadeiro desafio não é o mercado. O desafio é interno. O verdadeiro campo de batalha é a própria mente. A mensagem principal do livro está toda aí. O mercado é neutro, ele não é o oponente. Os verdadeiros oponentes são aqueles fantasmas que a gente mesmo cria. O medo de perder, a ganância por mais um pouquinho de lucro, a hesitação que simplesmente paralisa. A batalha é interna. E é aqui que o Douglas apresenta o conceito central dele. Além da análise técnica e da fundamentalista, existe um terceiro pilar, que é o mais importante de todos: a análise mental. É a habilidade de se auto-observar, de gerenciar o próprio estado mental para conseguir agir de forma eficaz. O Douglas usa uma analogia muito poderosa para descrever a diferença entre quem tem sucesso e quem não tem. E não é uma diferencinha de habilidade, não. É uma diferença fundamental de percepção, de atitude, como a diferença entre o dia e a noite. Ele chama isso de mentalidade terra contra mentalidade lua. A maioria dos traders opera na terra, sabe? Com o pé no chão, preso nas emoções imediatas, frustração com as perdas, euforia com os ganhos. Já os vencedores operam da lua. Eles têm uma visão de cima, mais desapegada, mais estratégica. Eles não tentam prever o próximo passo, eles pensam em probabilidades. E essa é a grande virada de chave que o livro propõe. Vamos entender a fundo como essa mudança de mentalidade, de tentar fazer previsões, para começar a pensar em probabilidades, é a verdadeira solução para ter consistência no trading. Então, o que significa pensar em probabilidades? Significa aceitar a incerteza de cada trade. Não dá para saber se o próximo vai dar lucro ou prejuízo, mas dá para confiar que, ao longo de 20, 50, 100 operações, a sua vantagem estatística, o seu edge, vai aparecer e gerar um resultado positivo. O foco muda do resultado de um trade para o resultado da série toda. Agora, um pequeno teste que vem direto do livro do Inquérito de Atitude. Pense com sinceridade na resposta para essa afirmação. A maioria das pessoas concorda, né? Porque a necessidade de ter certeza é um instinto humano muito forte. E aqui vai a segunda. Essa vai direto na ferida, que é o medo de estar errado. Se a pessoa precisa ter certeza absoluta para agir, o que acontece?
provavelmente ela vai ficar paralisada, porque certeza absoluta simplesmente não existe nos mercados. E a resposta de um trader com mentalidade profissional é discordar das duas. Um vencedor não busca certeza, ele busca confiança. Confiança não no resultado de uma única operação, mas no seu método, na sua vantagem estatística, no seu edge. Essa é a distinção fundamental. Ok, então como é que se chega lá? Como se constrói essa mentalidade? Obviamente, não é algo que nasce da noite para o dia. É um processo. Um processo de forjar, conscientemente, um novo conjunto de crenças e atributos para poder operar de forma consistente. O Douglas propõe 5 verdades fundamentais que um trader precisa internalizar, quase como um mantra. Por exemplo, a primeira: qualquer coisa pode acontecer. Isso significa que até a análise mais perfeita pode falhar. Ou a terceira: existe uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas. Isso impede a euforia depois de uma vitória ou a depressão depois de uma derrota. Juntas, essas crenças criam uma verdadeira armadura mental para lidar com a incerteza do mercado. E esse slide mostra o caminho prático para construir essa atitude. Veja como uma coisa leva a outra. Tudo começa com a disciplina para seguir as regras. Essa disciplina, com o tempo, constrói a confiança de que o método funciona, mesmo numa sequência de perdas. E essa confiança leva à neutralidade, que é aquele estado em que se aceitam os resultados, bons ou ruins, como um simples feedback, sem euforia nem desespero, um passo de cada vez. E para amarrar tudo, essa citação do próprio autor resume perfeitamente a jornada. O sucesso não começa com um indicador ou um gráfico, mas com a profunda aceitação da realidade psicológica dos mercados. Para encerrar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Qual é a crença limitante, a necessidade de estar certo ou o medo de perder que talvez esteja sabotando os resultados? A resposta para essa pergunta pode ser o verdadeiro começo da jornada para se tornar um trader de sucesso.